Jair Bolsonaro saiu em defesa do ministro da Saúde, General Eduardo Pazuello, e afirmou que o militar, investigado por omissão no combate à Covid-19, faz um trabalho excepcional. Ainda segundo ele, não é competência nossa e nem atribuição levar o oxigênio para os hospitais do Amazonas. 247 Jair Bolsonaro saiu em defesa do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que vem sendo duramente criticado e investigado pela maneira como vem enfrentando a pandemia de Covid-19 e pela crise da falta de oxigênio hospitalar, que levou à morte por sufocamento diversos pacientes internados nos hospitais do Amazonas. O trabalho é excepcional do Pazuello. É um tremendo de um gestor, disse Bolsonaro neste sábado, 30. De acordo com o jornal Estado de S. Paulo, nós, no Amazonas, mandamos cifrão 9 bilhões por lá. Não é competência nossa e nem atribuição levar o oxigênio para lá. Damos os meios. Completou. Nesta sexta-feira, a Polícia Federal abriu um inquérito, por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Ricardo Lewandowski, para apurar a suspeita de omissão no enfrentamento da pandemia por parte de Pazuello. No despacho, Lewandowski determina que Pazuello preste depoimento à PF no prazo de 5 dias após ser intimado e que a investigação seja concluída em 2 meses. Pequenos partidos de esquerda procuram o Supremo para tudo. Agora, podem investigar o Pazuello. Não tem problema nenhum. Não há omissão. Ele trabalha de domingo a domingo. Vira à noite. Duvido que, com outra pessoa, teria tido a resposta que ele está dando. Ele faz tudo o que é possível. Agora numa investigação como essa, nós não temos nada a temer, afirmou Bolsonaro. Vamos continuar pressionando para que os deputados pautem o impeachment de Bolsonaro na Câmara. Motivos para isso não faltam, disse Raimundo Bonfim, coordenador nacional da Central de Movimentos Populares, CMP, e um dos organizadores do movimento pelo impeachment de Bolsonaro. 247 As frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo organizaram atos previstos para acontecer neste próximo domingo, 31, pelo impeachment de Jair Bolsonaro. As manifestações terão carreatas e bicicletadas em várias cidades do país. Em São Paulo, a concentração será a partir das 9 horas, na Praça Charles Miller, no estacionamento do estádio do Pacaembu. Vamos continuar pressionando para que os deputados pautem o impeachment de Bolsonaro na Câmara. Motivos para isso não faltam. Já passou da hora, afirma Raimundo Bonfim, coordenador nacional da Central de Movimentos Populares, CMP, e um dos organizadores do movimento pelo impeachment de Bolsonaro. No último sábado, 23, cerca de 100 cidades participaram de atos pelo fim do governo de Bolsonaro, pela vacina, já gratuita e para todos, retorno do auxílio emergencial e proteção do emprego. Participantes dos atos destacaram novamente o descaso do governo federal com a pandemia do coronavírus, o que ficou mais evidente com o colapso do sistema de saúde de Manaus. Documentos apontaram que o Ministério da Saúde sabia do cenário crítico na capital 8 meses antes de ser constatada a falta de oxigênio em hospitais. Em manifestação enviada ao Supremo Tribunal Federal, a Advocacia Geral da União, AGU, informou que o governo federal sabia do iminente colapso do sistema de saúde no Amazonas 10 dias antes da crise. Em outra manifestação, o procurador da República Igor Spindo disse que a causa principal para que o oxigênio faltasse para pacientes de coronavírus em Manaus na última semana foi a interrupção do transporte deste insumo pela Força Aérea Brasileira, FAB. Ainda não se sabe por ordem de quem. Depois de Bolsonaro ir humildemente pedir insumos para vacinas na embaixada da China e mostrar respeito por nosso maior parceiro comercial, Ernesto Araújo, de forma covarde, bajula o ZEU e ataca os chineses no Fórum Econômico Mundial. Me fez lembrar da Geni do Grande Chico, disse o deputado Paulo Pimenta. 247 O deputado Paulo Pimenta, PT, usou as redes sociais para criticar o chanceler Ernesto Araújo,
que voltou a atacar a China ao participar de um debate do Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça. Na postagem, que faz referência a uma música do cantor e compositor Chico Buarque, Pimenta diz que o chanceler agiu como agente, depois de Bolsonaro ir humildemente pedir insumos para vacinas na embaixada da China e mostrar respeito por nosso maior parceiro comercial. Ernesto Araújo, de forma covarde, bajula o ZEU e ataca os chineses no Fórum Econômico Mundial. Me fez lembrar da geni do grande Chico, escreveu o parlamentar no Twitter. Confira a postagem de Paulo Pimenta sobre o assunto. A Associação Juízes para a Democracia protocolou um requerimento cobrando que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, analise os mais de 50 pedidos de impeachment contra Jair Bolsonaro. Juristas alertam para crimes de prevaricação e improbidade administrativa. 247 A Associação Juízes para a Democracia, AJD, protocolou um requerimento cobrando que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, DEM-RJ, analise os mais de 50 pedidos de impeachment contra Jair Bolsonaro. No documento, a presidente da AJD Souto diz que Maia pratica uma omissão injustificável ao não analisar as ações. Segundo reportagem do blog do jornalista Fausto Macedo, do jornal Estado de S. Paulo, o requerimento foi protocolado no último dia 26. Se o presidente da República está em pleno exercício nocivo do poder, em prejuízo de toda a população, colocando suas vidas em risco, é preciso que os membros do Poder Legislativo, em especial o presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia, cumpra seu dever de garantir a efetividade das sanções políticas a que ele está sujeito, sob a pena de descumprimento dos seus deveres do cargo. Ressalta um trecho do documento. De acordo com a AJD, ao decidir ignorar a análise dos pedidos de impeachment, Maia poderá incorrer nos crimes de prevaricação e improbidade administrativa. Maia deverá deixar o cargo na segunda-feira, quando acontece a eleição para a presidência da Câmara. A decisão sobre os pedidos, portanto, caberá ao seu sucessor no comando da Casa Legislativa. A presidência da Câmara está sendo disputada pelos deputados Baleia Rossi, MDB-SP, apoiado por Maia, e Arthur Lira, PPAL, que tem o apoio de Jair Bolsonaro. Reunião da equipe do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, com o governo do Amazonas ocorreu no dia 10, 4 dias antes do sistema de saúde de Manaus entrar em colapso e pacientes com Covid-19 morrerem por falta de oxigênio hospitalar. 247 4 dias antes do sistema de saúde de Manaus, AM, entrar em colapso. Integrantes da equipe do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, pediram que o governo do estado adotasse um meio-termo nas medidas restritivas adotadas para conter o avanço da Covid-19 do estado. Algo diferente do lockdown. Segundo reportagem do jornal O Globo, o assunto foi discutido em uma reunião no dia 10 de janeiro. No dia 14, os hospitais colapsaram e a falta de oxigênio hospitalar levou à morte por sufocamento diversos pacientes internados em estado grave. De acordo com o Ministério Público Federal, MPF, ao menos 29 pessoas teriam morrido por falta de oxigênio. Pressionado, o governador Wilson Lima assinou na mesma data um decreto impondo medidas menos severas que o lockdown, como o toque de recolher entre 19 horas e 6 horas. As assessorias do governo do Amazonas e do Ministério da Saúde não negaram a realização da reunião, mas não responderam aos questionamentos sobre os assuntos específicos tratados na ocasião.